Fala galera vascaína, iniciando mais um vídeo no canal. Hoje é dia de Vasco e São Paulo. Vou trazer aqui os jornalistas trazendo aí as informações para o torcedor vascaíno, né? Falando sobre aí possível escalação do time do Vasco que vai entrar em campo para encarar o São Paulo. Então peço ao torcedor vascaíno que acompanhe esse vídeo até o final. Tem novidades também em relação aí à contratação de um zagueiro. É isso mesmo, um zagueiro que pode estar de volta ao futebol brasileiro, um bom zagueiro que eu vou trazer no final do vídeo. Então, peço para você que não é inscrito do canal, dá aquela força. Se você não é inscrito, bora lá se inscrever para ajudar nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. E claro, sem mais enrolação, bora lá para o Sport Center que está trazendo as últimas notícias desse confronto que o Vasco tem contra o São Paulo, antes aí da semifinal da Copa do Brasil. Bora lá acompanhar e daqui a pouco volto com mais informação do Vascão. Fica aí até o final do vídeo, galera. Bora acompanhar aí a Sport Center trazendo as últimas notícias do jogo, do confronto que o Vasco tem contra o São Paulo. Bora comigo. Pipoca, ele vem mas elegante. eu preciso fazer uma defesa pra ele. Messi. Qual? Porque o pessoal vai lá criticar, mas não lê o que tá escrito ali. melhor- Ele não é melhor que o Pedro. Não, ele tá falando de cabeceio. É o Schlepp. Isso, Em relação a números- Parreira diria apenas um detalhe. Mas não tem esse negócio. Vocês dois Pensei que era jogaram na montagem, época. isso aí não é montagem, não? Não, e aliás, um abraço pro Donan, Grande Donan. que é maravilhoso, Donan. sempre tá aqui com a gente. E é a opinião que ele tem há muito tempo, ele vem falando isso, ele já a gente já fala falou isso. aqui. Mas vocês jogaram numa época que tinha Jardel, Oséias, muito forte pela jogada aérea. Você falou que é um detalhe, Zé, mas não é uma função ali muito específica do cabeceio ali? Sim, é bem específico. O Capita pode falar melhor do que eu. Vai lá, Capita, não, que é pode ir. zagueiro. E você, torcedor vascaíno, acha que o Verratti é o maior cabeceador do futebol brasileiro? Use o espaço no nosso comentário aqui, deixe a sua opinião e bora continuar acompanhando o vídeo. Não, zagueiro, jogou pontuar. contra grandes Não, cabeceadores. eu acho que o grandes Verratti tem jogadores. muita qualidade nessa jogada aérea. E é diferente mesmo, assim. Eu acho que é uma preocupação para os defensores. Quando a bola chega na linha de fundo, é lógico que tem um treinamento, né? Tem o cara que cruza também, tem a qualidade, a condição de buscar o atacante. Mas o posicionamento do Verratti nessa bola, ela é muito forte, assim. E ela aproxima muito do que era a minha geração, né, Edu? Porque hoje a gente joga talvez com atacantes mais móveis, né? A gente fala falso 9, um cara que se movimenta. E o Verratti e o Caleri também, eles trazem essa característica do 9 mesmo na essência, né? O cara que, né, na maioria do tempo, fica prendendo os zagueiros, é o cara que incomoda na bola aérea, que gosta de proteger, fazer essa proteção, esse pivô pro jogador que vem de trás. Então são dois atacantes de respeito, assim, dois caras que envergam realmente essa camisa 9, que tem qualidade para fazer gols. E é uma briga boa entre os dois ali. Pro cabeceio, como é que você conseguiria marcar? Como que você vai conseguir? Edu, Você é o melhor do mundo, eu me você. sentia Mas, mais confortável pra marcar. marcando atacantes com essa característica. Eu preferia marcar. Eu tive, né, a afinidade de marcar bons atacantes, né, assim, né? Então, assim, de área mesmo, o Washington Coração Valente, o Luiz Fabiano, caras que eram de presença diária, assim, e eu curtia isso. Porque é uma responsabilidade sua, né? Que eu acho que o atacante, esse tipo de atacante, ele traz uma responsabilidade maior para o zagueiro. Se é um cara de mais movimentação, enfim, mais velocidade, você acaba em alguns momentos do jogo transferindo essa marcação. Então, às vezes, o cara sai um pouco da área, você transfere para o cabeça de área. O cara de velocidade, ele abre um pouco mais para a lateral do campo, você transfere para o lateral. Agora, esses caras aí, né, o Caleri, o Verratti principalmente, e esses nomes que eu citei, eram caras que ficavam posicionados para receber o cruzamento, realmente para a última bola. Então, assim, eu curtia muito. É muito da minha geração, né, esse tipo de atacante mesmo, camisa 9 mais fixo. Hoje isso mudou um pouquinho. Mas eu me motivava muito marcar caras com essa característica. Você tem algum centroavante no seu bolso ainda? Quando você vai tá em casa, no armário, tem alguém que ainda tá lá? Você achou? Você tá meio sumido, vai ver, o cara tá no bolso. Essa pergunta eu passo... Não é? Não tem nenhum atacante. Passou a pergunta pra mim, seu repasso. Não, pra você. O cara ele falou que você estava bem quando você estava bem, não, vai. Fala, não, mas o cara um dia tá em casa, pega lá, né? A bermuda tá na porra. Mas eu não vou falar que colocava no bolso, mas é isso, Bubu. Eu me sentia bem assim, marcando. Me motivava, me fazia, né, me concentrar mais para os jogos. Deitou em quem, Fábio? Deitou em quem? Eu acho que o retrospecto ali é mais favorável do que o negativo. Mas com todo respeito a todos os atacantes aí, porque os caras eram bons demais. Como foi contra o Washington?
Quanto foi o jogo? Não, esse quem foi melhor não é comigo. Não tô falando, só tô falando como foi o jogo. Esse Quanto foi o quem jogo? foi melhor não é comigo. Quanto foi o jogo? Não, Só isso. foram vários confrontos, Mas né, quantos- Zé? quanto Mas foi? acho que tem uma vantagem. Um abração pro Washington, Um aquelas abraço pro Coração parceiraço. Valente. Gigantesco. Washington. Gigantesco, gente. Tudo boa. depende, respondendo Como é que é os dois essa? aqui, depende muito do sistema de jogo. Quantas vezes o Caleri é acionado via cruzamento? Então eu fiquei pensando nesse. Agora, quantas vezes o Verratti é acionado? Por baixo. A jogada do Vasco, a grande jogada, a jogada Piton. mais forte é Piton na lateral, cruzamento e Verratti finalizando. Tem isso, talvez, por exemplo, porque o Caleri é bom cabeceador. Contra o Botafogo ele fez o gol de cabeça. Ele errou com os pés, né, que era teoricamente o mais fácil, e acertou de cabeça. Depende muito do sistema de jogo, para você potencializar. Por exemplo, o Grêmio do Felipão, e aí citando o Jardel, era especificamente jogadas para o Jardel. E você time pega essa fechado, geração, né, Zé? aí você pega essa geração. 95. Paulo Nunes na lateral, Roger, que hoje é o treinador do Inter, lá no fundo, lá cruzamento, que antigamente... Desculpe, né? Os mais jovens, mas assim, se vocês puderem assistir alguns laterais jogando, Jorginho, Roger. Outra categoria de lateral. Posso falar um Kleber? Kleber, cruzamento quase do meio campo. Lembra do meio campo? Aquela bola com efeito assim, a bola caía na marca do pênalti e os caras vinham e Na linha de cabeceavam. fundo já não acerta. Né? Então, assim, era muito, muito difícil jogar contra o Grêmio dessa forma, porque o Paulo Nunes era o cara que puxava contra-ataque pelos lados, aí você tinha Roger e Arce pelos lados, que vinha, e o cruzamento forte. Aí o Jardel vinha e cabeceava assim, era impressionante a facilidade que o Jardel tinha e a forma como eles colocavam a bola. Daqui a pouco nós vamos escolher. Às vezes, então, mas às vezes, assim, só para. Claro, às vezes você não precisa ser tão alto. Você tem que ter o posicionar tempo bem. de bola, se posicionar bem, mas tem o tempo de bola. Faço o convite para vocês aí assistirem alguns jogos. Eu acho que, se não me engano, foram 2 derbys: Internacional, Inter de Milão e Milan, em que o Simeone decide os 2 jogos. Teve um de cabeça, assim, que ele entrava no primeiro pau, que nem uma flecha, assim, e fazia o gol, e fez o gol, né, desculpa. Mas ele fazia isso nos treinamentos. Tinha um costume de fazer uns treinamentos na Inter de Milão, que você colocava 4 ou 5 jogadores pelos lados do campo, colocava os zagueiros, os meias e os centroavantes. E aí o treinador mandava bater, sem tempo de espera. Então vinha um do lado esquerdo, um do lado direito, do lado esquerdo. Cara fazendo o o reflexo, cara justamente pegar o ritmo da bola. E cada um tem um tipo de uma batida diferente, né? E era impressionante, só o Simeone pegava. Você sabe que você jogou a casquinha de banana pro Fábio? Eu vou jogar cá pra você, sabe o que? Arilson e Carlos Miguel estão aí, ó. no Parando, bolso? não. Não, contra o Grêmio, eu bati assim, né? Marquei, acho que, se eu não me engano, era o Luiz Carlos Goiano. Pô, louco, aí era bom. O Arilson era mais o... Pontinho ali de lança. O Arilson ficava um pouco mais atrás e vinha o Carlos Miguel. Aí o Carlos Miguel era o Bernardo. Que duplinha você, Bernardo, hein? Duplinha bem tranquilo. Duplinha assim. Bernardo e Zé Elias. Imagina o meio, ele vem passando, tá o Zé. Aí ele passou, aí o Zé só faz assim, ó. Ó quem tá ali. Levanta a cabeça. Bernardão. Agora você sabe, Tá Bubu, gravando uma resenha hoje aí. É. A resenha. Aliás, ele e o Fábio, né? Ele e o Fábio Melo. Fábio Melo, um abraço pros dois. Ô, Natália, Não, vamos você falar... ia pro Bubu. Eu vou Muda, não. falar dos cabeceiros. Antes, só pra dizer que o Lito, cantor do Nuance, que é lá de Santos, tá te mandando um abraço. Mandar um E o abraço Wellington pra ele Gaffer também. participou com a gente Tava com a aqui. gente Wellington ontem quê? na gravação. Ele é cantor de samba lá de Santos. Um abraço. Agora, nós temos uma tela que pode auxiliar vocês sobre os grandes cabeceadores. Antes de colocar o duelo. É melhor. Os grandes cabeceadores, nós estamos falando desse recurso que é o cabeceio. No Campeonato Brasileiro, Olha por aí. isso que Donan não erra nunca. 4 Se gols. baseia em números, estatísticas. Agora, as finalizações. Zé, Bubu, Capita e Nath. 60 vezes ele é acionado pelo alto. E 22 ele acerta na baliza. 13 o Caleri com 5 acertos, mais 3 Então, gols. mas olha a quantidade que tem de acionado, né? Salou, triplo, quase, mais que o triplo, né? Mas, Acabei de falar. Tem que fazer a Impressionante. média ali, né? Ó. Praticamente ele acerta 1 em 3, né? O Verratti. Seu Yuri são 10 cruzamentos, né? Por exemplo. 6 Não, 10 finalizações na gol e 6 gols, né? Não, na verdade é assim. 10 finalizações. 10 vezes 10 acionaram cabeceios. ele. 10 6 ele cabeceou na Então, baliza. é isso. No próprio gol. 6 ele... E uma ele fez o gol, Tá, entendeu? tá. Então essa é a leitura. Ele tem Pedro, Hulk, Lucero, Igor Jesus, Flaco Lopes, enfim. Mas o Verratti o número é disparado
tá lá na frente, o Verratti, que é a cara do Carlos Germano, o Galindo pede pra avisar. Agora, Que traíra você. que foi, Zé? Por quê? Não entendi. O Carlos Germano, o Galindo é genro do Carlos Germano. Que traíra. Depois eu vou te contar uma história também fora do ar. Conta aqui, pra gente. Não, aqui a Não, vai gente já pra tá. Estamos passando de todos os limites. É melhor a gente se controlar. O cabeceio realmente tem essa virtude pro Vasco. Mas aí, antes da gente escolher, vamos olhar pro atacante, o lado do São Paulo, com o Caleri. O Caleri é muito acionado, mais do que pelo alto, com jogadas de movimentação, né? Eu acho que essa é a diferenciação em relação a ele e o Verratti, não é? São características de jogadores diferentes. Os meninos acabaram de dizer, né? O quanto o Verratti é o cara que mais se posiciona ali dentro da área para brigar ou pela segunda bola no segundo pau, ou para tentar um desvio, ou um rebote, e o Caleri é o cara de movimentação o tempo inteiro. Então, às vezes a gente vai ver o Caleri saindo muito da área, não que o Verratti não faça isso, mas o Caleri, ele é de mais mobilidade, né, Bubu? Olha, o Caleri, eu até vou fazer uma crítica tática. Desabafa, Bubu. Vai. Porque o Caleri, ele não fica tanto na área quanto deveria. Então, talvez assim, o São Paulo não tem o Piton, né? Que fica dando muita assistência, muito cruzamento pro Verratti. Ok. Mas também porque o Caleri volta muito, entendeu? Ele combate, luta. Muitas vezes o São Paulo joga, né? Dá a bola pro adversário, ele volta até o meio campo, né? Quando tá defendendo vantagem e tal. Então, muitas vezes, ele não tá na área. Então, assim, você pode falar, o time do São Paulo não trabalha tanto pro Caleri quanto o Vasco trabalha pro Verratti. Só que os dois têm características de lutadores, né? São dois centroavantes que adoram brigar, disputar bola, raçudos, amam as camisas que vestem. Mas eu acho que o Caleri fica mais longe da área. Se você pegar um mapa de calor dos dois, eu acho que o Verratti fica mais tempo na área adversária do que o Caleri. Agora eu vou fazer outra crítica agora técnica, né? Que é a minha especialidade, né? Vai. Eu não acho os dois tecnicamente grandes jogadores, não, viu? Não. Que tem um pouco tem até um preconceito, né? Eu vi um vídeo agora recente do Luca Toni, reclamando do Guardiola. E o Guardiola fez muito sucesso, aí a gente fala, o time do Barcelona dele não tinha um centroavante fixo, ele mandou embora, ele chegou, mandou embora o Eto'o, não curtiu o Ibrahimovic, o Ibrahimovic. Então, essa fase do futebol mundial que o Guardiola é exaltado como gênio, espetacular, tudo que ele faz é maravilhoso, o Guardiola não morreu de amores por esse centroavante mais tipo de referência. Agora ele tá usando o Haaland como, né? Quando chegou o Haaland no Manchester City, falou, e ele só foi ganhar a Champions League quando o Haaland chegou, fazendo gol pra caramba, né? Então, porque tem um preconceito de que muitos dos centroavantes, tecnicamente, não são grandes jogadores. Talvez o grande cabeceador do passado é o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha é a famosa frase queixo no ombro... Queixo no peito, queixo no ombro, né? Que é o movimento, né? Peraí, que aí não pode passar assim. Não, é autoexplicativo o movimento. Faz ali pra câmera 3 o queixo. Primeiro, queixo no peito, queixo no ombro. Então eu vou falando, você faz. Cruzou a bola, queixo no ombro. Não, queixo no peito. Vai, queixo no peito. Queixo no ombro. Olha esse cabeceio. Assim. Vocês não param. É de manual, tá? É manual na base, né? Tá na cartilha. O atacante. O atacante. Então, assim, o Dadá Maravilha, tecnicamente, não era um jogador brilhante. Eu gostei do era um cara a fazer homem-gol. Tá lá, a frase famosa dele, né? Não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né? Então ele vai lá, se posicionava bem e chelape, né? Como é que era? Ele saltava Chelape. igual beija-flor, né? Ele parava no ar. O Dadá falou pra mim que 3 coisas paravam no ar. Dadá, beija-flor e helicóptero. Aí inventaram o drone e ele ficou bravo. Não, tem o Michael Jordan. Veio o Michael Jordan depois, aí tem mais gente que para no ar. Mas então... Ele jogava levinho também. O Caleri e o Verratti... Não é que eles são o Dadá Maravilha do São Paulo e do Vasco. Mas, por exemplo, grande ídolo do Vasco, Roberto Dinamite. Claro, um centralmente com muito mais recurso, né? Então, assim, Roberto Dinamite e Verratti não cabem na mesma frase. Aí você pega o Caleri e o Careca, entendeu? O Careca cheio de recurso, entendeu? É um outro nível de centroavante e tal. O Careca talvez não era tão bom no cabeceio, sei lá, o que ele jogava com a bola no pé, fazia, construía jogo, finalizava, não sei o quê, é um jogador de outro nível. Por isso que eu falo, o Verratti e o Caleri, eu acho que eles são ídolos dos seus clubes muito pela vontade, pela entrega, pela disposição, pela raça, mesmo quando... Hoje São Paulo e Vasco não estão nos melhores momentos das suas histórias, não tem times espetaculares.
Mas são times guerreiros, né? As torcidas se orgulham, né? São Paulo e Vasco da Gama, que no Brasileirão, claro, tentam confirmar vagas para a Conmebol Libertadores do ano que vem. Eu vou respeitar sua opinião, discordando de maneira categórica, viu, Bruno? Bom dia para você, para os companheiros, para o fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Tá vendo só o Pão de Açúcar? O Bruno Vicari não gosta de você. Mas o fã de esporte gosta. E aqui nessa região, eu entro no Sport Center e vai falar um pouquinho sobre o Vasco, que joga logo mais, como destacou o Mendel, contra o São Paulo, lá em Campinas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 9h45. Precisando acabar com uma sequência incômoda de dias e jogos sem vencer. Em dias, são 45. Aí tem a impactação da data FIFA em cima desses números. De jogos, são 6 que o Vasco não vence, desde o triunfo sobre o Vitória, no dia 1º de setembro, lá em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, o técnico Rafael Paiva reencontra o adversário que deu início à sua trajetória sustentável como técnico do Vasco desde que assumiu o comando da equipe, né? Aquela goleada sobre o São Paulo por 4-1 em São Januário tirou o Vasco, que na época ocupava a zona de rebaixamento, para uma condição um pouco melhor, saiu do Z4 e de lá para cá nunca mais entrou dentro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Significa dizer que o trabalho do Rafael Paiva trouxe sustentação. São 23 jogos, juntando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com 10 vitórias, são 6 empates e 7 derrotas. O aproveitamento do Rafael Paiva é de razoável para bom, mas o Vasco precisa pensar em pontuação no Campeonato Brasileiro. Está a 9 pontos do G6 e 8 pontos acima do Z4. Para essa noite, a única ausência por suspensão é o volante Souza, que é reserva, foi expulso no último jogo, além daqueles que estão entregues ao departamento médico, o David, o Adson e também o Estrela. O Jair e o Paulinho já estão reta final na transição, mas ainda não foram relacionados para o jogo de hoje em Campinas. Léo Jardim no gol. Na lateral direita deve jogar o Paulo Henrique. O Pumita ontem não jogou pela seleção uruguaia, ficou no banco, mas deve ser hoje suplente no time do Vasco. O Paulo Henrique deve ser o titular. A zaga do Vasco com o João Vitor e o Maicon, e na esquerda o Piton. O meio-campo com o Matheus Carvalho, o Hugo Moura, e aí a outra dúvida de sempre, né? Payet ou Coutinho, além do Maxime Domingues, na frente o Emerson Rodrigues ao lado do Verrete. O Vasco precisando também pontuar, jogando como visitante, mas não no estádio do adversário, Bruno. É isso, jogo em Campinas que a gente vai analisar já já, também com a sua participação, tá, Rafa? Temos um bom... Agora, galera, eu vou falar aí sobre esse zagueiro, Lucas Veríssimo, galera. Isso mesmo, vou trazer aqui, ó, informação. Lucas Veríssimo, né? Ex-Benfica, Santos e Corinthians, pede para sair e não deve mais jogar pelo clube árabe. Então, o Vasco está à procura de um zagueiro, né? Pode estar aí acertando a contratação desse zagueiro, ó. Antes de mais nada, Lucas Veríssimo não deve mais atuar com a camisa aí do clube do Catar, né? O jogador de 29 anos pediu a diretoria do clube para negociá-lo. O zagueiro tem contrato com a equipe de Oriente Médio até junho de 2027, galera. Né? A agência RTI Sport apurou que alguns motivos bem particulares vêm motivando o zagueiro a tomar a decisão de deixar ali o clube do Catar. O principal ponto, envolvimento a família, né, de Lucas Veríssimo, que não se adaptou ao Catar e pode estar de volta ao futebol brasileiro. Como esse nome já foi cogitado no Vasco, ganha força novamente, o jogador vai ficar sem contrato, vai rescindir amigável com o clube do Catar e pode estar chegando para reforçar o Vasco aí na próxima temporada. O que você acha aí de Lucas Veríssimo? Vestir a camisa do Vasco, use o espaço do nosso comentário e deixe a sua humilde opinião. Valeu? Galera, encerrando o vídeo de hoje, agradecendo ao torcedor vascaíno. Antes de mais nada, eu quero o seu palpite para esse jogo aí, entre Vasco e São Paulo. Use o espaço no nosso comentário para deixar o seu palpite maroto aí, valeu? Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão, os Gigantes do Rio. Tamo junto sempre, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!